Saudações, aqui é a Cris Micalquenas. E se você gosta de assuntos de espiritualidade, despertar, assuntos galácticos, transição planetária e quer ficar sabendo tudo o que está acontecendo nesse momento, já se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para receber os vídeos novos. E compartilha também esse vídeo com o maior número de pessoas, para você também ser um agente da luz no planeta. Bora lá? Vamos para o vídeo? Bom, enquanto que a gente está chegando aqui, o pessoal está entrando na sala, eu vou me apresentar porque tem pessoas que ainda não me conhecem, né? Meu nome é Cristina Micalquenas, eu sou psicóloga, venho assim lá de trás, sempre ligada a esse autoconhecimento, já trabalhei com tarô, já estudei muito astrologia, trabalhei mais de 10 anos com terapia corporal e massagem, porque o corpo fala muito com a gente, né? Então, o corpo não mente. E o corpo dá um monte de indícios para a gente entender o que não está legal na vida da gente, né? Então, eu fui para essa linha. E cada vez mais eu gosto de estar me aprimorando. Qual que é o objetivo de ter criado essa família galáctica? O objetivo é começar a trazer mais conhecimento para todas as pessoas. E conhecimento que é desvinculado de religião, de crença, de tudo isso. É conhecimento das coisas que acontecem a nível real, não só a nível físico daqui, mas como das outras multidimensionalidades. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa coisa de multidimensionalidade para vocês entenderem. E as pessoas confundem multidimensionalidade com espiritismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sendo que as pessoas espiritualistas estudam mais rapidamente essas coisas do que uma pessoa de uma religião tradicional. E os pleiadianos, quando que a gente pergunta, no planeta de vocês tem religião? Aí eles falam, não, a gente já passou disso, não existe religião, mas existe Deus, existe todos esses seres de luz, como Jesus, Buda, Maomé, Krishna, todos eles são grandes avatares, todos eles são grandes seres de luz que vieram aqui para o planeta e eles trouxeram muito conhecimento. E todo esse movimento que está acontecendo de mudança aqui no planeta, essa mudança de consciência, para a gente sair dessa cabecinha pequenininha infantil que nós temos, para uma consciência mais elevada como ser, que não está assim, focado no seu próprio umbigo, mas como um ser que está focado na comunidade, na sociedade. Então, eles falam, olha, não existe religião, mas existe Deus. E o que é Deus? Onde a gente encontra Deus? Deus é o quanto amoroso que está em cada partícula, cada nanopartícula do universo, em cada quantum. Isso é Deus. Então, para as moléculas, de repente, olha, aqui é o controle do meu ar-condicionado. Para as moléculas ficarem coesas, grudadinhas, existe uma energia que é uma energia amorosa, de coesão, que traz junto. Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais a fundo a física quântica, você vai começar a entender um monte de coisas que você fala, meu Deus do céu, isso eu achava que era religião, mas não é. Muitas pessoas confundem coisas de espiritualidade e religião por falta de conhecimento, por ignorância. Então, aqui eu quero trazer assim, vamos desvendar um pouco tudo isso, vamos desmistificar muita coisa, porque muita coisa está sendo mistificada. Mesmo nesse momento que a gente está indo mais para a espiritualidade, tem muita gente que está mistificando muita coisa. E o objetivo agora é a gente começar a desmistificar,
tirar os véus da ignorância, os véus daquelas crenças limitantes, e a gente enxergar as coisas como elas são, de maneira muito mais simples. Então, tem muitas pessoas que ainda estão pensando: nossa, o ser humano é o melhor, o ser humano é o centro do universo. Nossa, não existem outros seres, nós somos os melhores. Aí a gente olha para o céu, aí a gente vê aquela abóboda celeste cheia de estrelas e planetas. Será que não existe vida além daqui? Será que não existe mais seres muito mais conscientes? E se olhar para nós, vamos olhar para nós de uma maneira assim, nua e crua. Olha o que o ser humano faz. O ser humano não sabe lidar com as próprias emoções. Recebe uma fechada no trânsito. Alguém fala alguma coisa para você que você não gosta. Você já tua emoção já fica totalmente descontrolada. Isso é fato. Acontece comigo. E acontece porque nós temos, na parte mais central do nosso cérebro, que é chamada o cérebro reptiliano, aquele mecanismo de ação e reação. E era um mecanismo muito primitivo que os animais têm para sobreviver. Se você está lá na floresta e vem um leão, o que você vai fazer? E você é um bichinho pequeno. Você vai brigar com o leão? Não. Você vai fugir. Então, esse mecanismo é ou ataque, tá? Se eu sou, de repente, um tigre e veio um leão, ou, tá, dois grandões, de repente eu tenho chance de atacar. Então, a gente às vezes ataca para se defender. E vocês não fazem isso no dia a dia? A pessoa veio com uma coisa e você veio com um monte de raiva em cima dela. Vem com unhas e dentes para atacar a pessoa. Mas, na realidade, o que você está fazendo? Você está se defendendo, porque você não sabe ainda lidar com isso. Ou você foge. Quantas vezes aí não sei lidar com isso? Então, eu vou fugir. E esse mecanismo de fugir é uma coisa que a gente usa muito, e usa muito com as nossas emoções. Não sei lidar com isso, eu não vou ver. Eu vou enfiar debaixo do tapete, ou eu vou fugir. Eu vou ver série na TV, eu vou conversar com as pessoas na rede social, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou ver música, eu vou beber uma cervejinha, vou tomar um vinho, vou fumar um, para não ver. Então, você vai jogando para o inconsciente, para um tanque, e fica guardado, como se fosse assim um tanque de emoções reprimidas. Esse tanque de emoções reprimidas que gera todo esse problema da gente. A gente não sabe lidar. Eu gravei essa semana um vídeo começando a ensinar a gente a lidar com essas emoções. Tem aqui no canal, tá? A questão das emoções. A gente não sabe lidar com elas. Então, nós somos um ser ainda muito primitivo, um ser que é agressivo. Se a gente vê uma barata, um inseto estranho, você vai lá, pá, e mata. Você não quer saber se isso faz parte do ecossistema nem nada. A gente tem medo da coisa estranha, esquisita. Então, e a gente também, olha quanto que a gente polui a terra, destrói a terra. A gente não sabe ser um ser ainda ecológico, não sabe ser um ser minimalista que usa os mínimos recursos para ter o máximo. Então, nós somos crianças saindo do maternal. E o Juan Manuel Giordano, que canalizou a Tamiana, e a Tamiana foi canalizada de seres de quinta dimensão, que são os pleiadianos, que vieram de outros planetas da constelação das Pleiades. Na semana passada, no vídeo, até falei um pouquinho deles, tá? Quem quiser depois assiste a semana passada. Então, esses seres estão ajudando a gente e eles querem que a gente cresça e amadureça para a gente aprender a lidar com as emoções como seres decentes que vão parar de ser raivosos, parar de ser agressivos,
parar de fazer guerras, destruir, machucar. A gente ainda come animais. Isso é muito primitivo. Eu ainda como animais. Eu estou me trabalhando nisso. Não vai ser uma coisa que você vai ter que parar do dia para a noite. Eu já tenho a consciência que isso não é legal, mas ainda não estou conseguindo fazer. Mas eu diminui muito. Só como estritamente necessário quando eu sinto que meu corpo está precisando de uma proteína animal, tá? Mas não existe certo e errado. Nós precisamos reconhecer esse certo e errado dentro da gente e se respeitar e fazer no nosso ritmo esse processo. E cada um de vocês tem um ritmo. Não adianta ser assim, não, tem que ser para ontem. Não é para ontem, é um ritmo. E essa transição planetária, gente, são uns 30 anos pela frente, não é de hoje para amanhã. Vão ser vários eventos, várias coisas que vão acontecer devagar para a gente começar a mudar. Só que a gente tem que começar a pensar, tá? O que eu posso fazer melhor hoje para mim, para minha vida e para tudo que está em volta? E a Tamiana é uma técnica que ajuda a gente, por quê? Porque ela aumenta a nossa frequência, nossa vibração. A Tamiana vai subindo a frequência. Na semana passada, eu mostrei essa tabelinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui facinha para mostrar para vocês essa tabela. Pronto. Quem criou essa tabela foi um psiquiatra americano chamado Dr. Hawkins. Ele mediu, através de teste muscular, a frequência dos sentimentos e das emoções. Olha, e ele fez uma tabela de frequência. Então, de 0 a 1000, tá? 0 é aqui embaixo e 1000 é lá em cima, a maior frequência. Se a gente olhar aqui embaixo, olha, vergonha 20, culpa 30, apatia 50, tristeza 75, medo 100, desejo, cobiça, inveja 150, 125, raiva 150, orgulho 175, coragem agir com coração 200 e neutralidade 250. O que é a neutralidade? É a vibração do planeta Terra. Essa é a neutralidade, tá? Então, a gente precisaria viver do 250 para cima. Mas repara, olha a vida de vocês. Vocês transitam aqui embaixo muito mais do que vocês transitam em cima, principalmente nesse período. Então, quando você começa a subir, olha, disposição 310, disposição quando, olha, estou a fim de fazer alguma coisa, e não importa se é você ir, estou a fim de fazer uma comidinha gostosa para minha família, estou a fim de arrumar meu armário, estou a fim de dar uma aula, estou a fim de fazer alguma coisa, disposição. Aceitação, 350, quando você começa a aceitar até as tuas sombras. Olha que depoimento lindo que a gente já teve agora no início aqui da aula. A sessão de Tamiana fez ficar mais exacerbado, mais na minha cara aquilo que eu tenho que mudar. E eu estou aceitando isso. Você já começou a vibrar em 350 na hora que você aceita. Razão, mas essa razão é aquela razão de clareza mental, quando você tem a clareza mental, para você ver as coisas sem crenças, ver as coisas do jeito que elas são. Você está na razão. Os cientistas vivem muito aqui na razão. Amor, 500. Alegria, 540. Você viu? A alegria é mais alto que o amor. Olha que legal. Então, muitas vezes, quer sair aqui de baixo, você não tem que, às vezes, eu não consigo entrar no amor. Entra na alegria, vai ver comédia, desenho animado, vai dar risada.
Quando você dá risada de uma coisa, aquele sentimento que estava aquele bolo aqui dentro, não muda. Não dá uma sensação, passou, porque você deu risada. A paz, 600. De 700 a 1000 são seres iluminados. Jesus é um dos nossos maiores seres iluminados. Ele está em 1000, Jesus. Aí nós temos Buda, que também vem ensinar muita coisa. Nós temos Maomé, que vem ensinar muita coisa também. Todas as religiões, a origem foi muito linda, mas os humanos vão deturpando, falando, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso não é proibido. Repara, quando Buda veio aqui, Buda não queria que ninguém fizesse uma religião, porque é uma filosofia de vida. Então, ele próprio falou, não, isso não é uma religião, isso é uma filosofia do viver. Eu não considero o budismo uma religião, eu considero uma filosofia de viver bem. Então, existem todos esses seres, trouxeram luz para o planeta e trouxeram exemplos para a gente seguir. A gente segue ou a gente fica, de repente, um espiritualista de carteirinha, ou um religioso de carteirinha? Não, eu vou na missa todo domingo. Será que eu sou um bom cristão? Ou vou no culto todo domingo? Ou será que no dia a dia as minhas ações é que vão demonstrar quem eu sou? Então não adianta a gente botar da boca para fora, a gente tem que ser aqui dentro, tá? Exatamente. A Leda falou que esse nível de vibração pode ser verificado por pêndulo. A Vanessa também, outro dia estava falando comigo, diz, quem trabalha com radiestesia, nossa, o pêndulo você consegue medir, e é muito legal. Então, o que a Tamiana vai fazer? O que todas essas terapias vibracionais fazem? Vão ajudar você sair aqui de baixo para chegar aqui em cima, tá? E aí, uma outra coisa muito importante, que a gente vai ver durante essa aula, e vocês vão entender a tal da lei da atração. Por que que ela funciona e por que muitas vezes ela não funciona. Tá? Então, deixa eu tomar um gole d'água. Gente, bebam muita água. Então, agora a gente vai entrar na parte mais teórica da aula. Pode ser um pouquinho chatinho, que a gente vai ver um pouco de química, de física, a gente vai relembrar um pouco aquilo do colégio, e vocês agora vão poder até agradecer os seus professores, porque vocês tiveram essas aulas que estão embasando um conhecimento que vocês vão usar agora como terapeutas, ou como seres que vão se transformar com técnicas vibracionais mais de ponta, eu posso dizer, mais novas. Gente, bebam muita água. E depois, nós vamos ter um momento para perguntas. E no final, nós vamos fazer a nossa sessão de Tamiana, tá? E hoje a sessão vai ser diferente. Então, eu vou variando cada vez as sessões. E na sessão de hoje, nós vamos dedicar toda a energia movimentada para aquelas pessoas que perderam tudo no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários locais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, está acontecendo um monte de catástrofes. Estão acontecendo, assim, inundações. E isso já foi até previsto. E nós estamos entrando numa conjunção astrológica de Júpiter com Netuno. Júpiter é o planeta da abundância, grande quantidade. E Netuno é o planeta da água. Então, nós vamos ter grande quantidade de água. Nós precisamos saber isso. Depois a gente tem que ficar mais atento, tá? Ah, nossa, eu estou morando num local meio de risco, vou ficar um pouquinho mais atento. Ou, de repente, nossa, está na hora de eu limpar a calha da minha casa. Está na hora de eu olhar o meu telhado, porque senão eu vou ter goteira, vai encher minha casa por dentro. Nossa, o muro, aí
tá meio bambo, deixa eu olhar. Então, são coisas que a gente pode começar a fazer. A gente sabe que vai ser um ano molhado. Ah, na hora de chuva, será que vale a pena eu estar dentro do carro em um local que inunda? A gente pode usar a inteligência para fazer diferente, tá? Então, agora, a partir de agora, vocês anotam as questões, gente, para me perguntar depois. Então, eu vou dar direto. Vai ter alguns vídeos que nós vamos assistir durante esse percurso, mas tudo isso eu estou organizando de uma maneira para vocês entenderem como que um terapeuta de Tamiana ou de qualquer outra técnica vibracional entende esse funcionamento, tá? Tá? Então, hoje nós vamos falar de energia, multidimensionalidade e física quântica. E vocês entenderam por que com aquela tabelinha de energia, que é isso que a gente faz em qualquer terapia vibracional. A gente sobe a energia da pessoa, para a pessoa conseguir modificar padrões, comportamentos, crenças e emoções de baixa frequência. E vocês também vão perceber que todas essas coisas de baixa frequência atraem coisas da mesma frequência para você. Mas eu quero começar, antes da gente falar de frequência, eu vou passar um videozinho, pode ser que alguns de vocês já viram, chamados Dr. Quanto na Planolândia, que a gente começa a ter uma sensação e entender melhor para que é essa coisa das dimensões. Nós vivemos na terceira dimensão, mas existe a quarta, quando a gente morre e deixa o nosso corpo, o nosso espírito vai para a quarta dimensão. Depois, existe a quinta dimensão, sexta, sétima, e tem dimensões que você pode ter o físico e dimensões que não tem o físico. Tipo, um pleiadiano ele tem um corpo físico de terceira dimensão, só que a cabecinha e o coração dele já vibram numa quinta dimensão. A gente aqui na Terra, nós somos da terceira dimensão e nós estamos indo devagarinho para a quinta dimensão, para uma cabecinha um pouco mais ampla, tá? Então, tá o vídeo aqui para vocês. Lindo, né? O quanto nossas crenças seguram a gente nessa dimensão 3D. A gente só acredita que tem isso. Por ignorância, a gente ignora o fato. Agora, a gente está tendo acesso a muito conhecimento. Então, quanto mais acesso, mais a nossa mente se abre para sair de crenças limitantes. Você viu a Bolinha falando lá? Nossa, é proibido falar acima e abaixo de dimensão. É proibido. O povo daqui não aceita isso. Vocês já ouviram muitas vezes isso acontecer. E, às vezes, certas religiões e crenças muito assim, sabe, fechadas, impedem a pessoa de abrir por realmente controle. Como que eu falo? Jesus, cristianismo é uma coisa, religião é outra. A religião é organizada por seres humanos e tem toda uma questão de poder atrás. A religiosidade vem da palavra religare, significa eu me religo à minha essência divina, que é isso que as religiões deveriam fazer, e não ser isso que hoje em dia elas são. Algumas são muito legais, e outras não, e depende muito do local, das pessoas e tudo mais. Então, na hora que a gente se dispõe a sentir essa energia que vibra a mais, sair daqui para subir para níveis superiores, a gente vai experimentar uma coisa diferente. E só experimentando que você vai entender o que é. Lembra na hora que ele puxou aquele círculozinho e o círculozinho virou uma esfera? E ela falou, nossa, existe algo mais. Então, a Tamiana, ela cria essa experiência para você.
E aí você pode experimentar esse algo mais. E é muito interessante essa experiência, tá? Então, vocês viram que a dimensão existe e a gente ainda está muito, sabe, fechadinho. Eu digo até por mim mesma, só quando que eu começo a experimentar momentos que eu desgrudo do meu corpo, e todo mundo desgruda do corpo, numa sessão de relaxamento, quando vai dormir. Todo mundo desdobra quando vai dormir. Animal, ser humano, todo mundo. Então, todo mundo consegue, tem um espírito, não dá para dizer que tem um espírito, está vivo, está fazendo esse corpinho andar, é que tem um espírito vivendo aí dentro, e o espírito é que comanda a carne. Como que eu falo? Nós somos aqui, esse corpo, um robô orgânico que o espírito controla. E o espírito não está nem aqui, porque o espírito é maior do que esse corpício, tá? O espírito está em alguma outra dimensão controlando esse corpo. Muito louco isso, né? Como aquele círculozinho não acreditava que era uma esfera. Só na hora que ela experimentou, existe mais coisa. E na hora que você começa a experimentar, começa a quebrar os paradigmas. Fala, tá, se existe mais coisa que eu experimentei agora, será que não existe muito mais? Então, essa ideia da gente tirar esse véu da limitação para a gente experimentar algo mais.